Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Cálculo do Simples Nacional, Teoria e Prática. Este é o canal ProAdvantage, onde você chega na frente. Eu sou o professor contador Denilson Santos e vou caminhar com você nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos aprender a calcular o Simples Nacional? Vamos juntos conhecer um pouquinho dessa teoria? Então, venha comigo. Vamos para a próxima aula, aqui a nossa primeira aula do curso Cálculo do Simples Nacional, Teoria e Prática. E aqui, nesta aula, nós vamos ver o Simples Nacional na hierarquia jurídica brasileira. E aqui, para facilitar o entendimento, para facilitar um pouco o conhecimento, para situar você, nós trouxemos aqui essa singela pirâmide, essa simples pirâmide, com 4 camadas apenas, onde você pode visualizar no topo dessa pirâmide a Constituição Federal, e aí a nossa Constituição vigente é a Constituição Federal de 1988, né? Descendo um pouco a camada, o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 1966, descendo mais um pouquinho, as leis complementares, aí citamos um exemplo, a Lei Complementar 123 de 2006, e lá na base dessa pirâmide, as instruções normativas, as resoluções e portarias. E como exemplo, nós trouxemos ali a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018. Vamos então conversar de forma simples sobre cada um desses pontos, ok? Vamos lá então. Bom, a Constituição Federal. Todo o sistema tributário nacional é instituído e tratado no título 6º dessa Constituição Federal de 1988, lá a partir do artigo 145. Grave bem, todo o sistema tributário nacional. O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, que deu condições legais para o surgimento do Simples Nacional, é tratado na linha D do artigo 146 dessa Constituição. O Código Tributário Nacional é a Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que regula, com fundamento na Emenda Constitucional de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal de 1988, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Apesar do Código Tributário Nacional ser anterior à atual Constituição Tributária, ele foi recebido, foi acolhido, não é? Ali, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da atual Constituição Federal, e ele aí regula as normas gerais de direito tributário no nosso país, ok? Vamos seguir então? Chegamos então aí a mais uma camada da nossa pirâmide, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre leis complementares. E é importante você saber que uma lei é complementar quando ela é aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Quando isso não acontece, ela já passa a ser uma lei ordinária, ou seja, a lei ordinária é aquela aprovada pela maioria simples do Congresso Nacional. Somente a lei complementar, por reserva da Constituição Federal, é que pode tratar de regulamentação das imunidades tributárias, da resolução de conflitos de competências tributárias, e do estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, incluindo a definição do tratamento diferenciado e favorecido pelas microempresas e empresas de pequeno porte. É o que nos ensina Hugo de Brito Machado II em sua obra de 2019. E aqui nós trazemos para você alguns exemplos de leis complementares. Lembrar você que o universo de leis complementares ao longo da nossa história é gigante. Trouxemos 3 para simplificar, ok? A Lei Complementar 87 de 1996,
que trata do ICMS, a Lei Complementar 116 de 2003, que trata do ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e a Lei Complementar 123 de 2006, que trata do Simples Nacional, ok? Então vamos agora para a base da nossa pirâmide, e lá estão as resoluções, as instruções normativas e as portarias. Nada disso menos importante, ok? Bom, as resoluções, as instruções normativas e as portarias são atos administrativos detalhistas, que têm a finalidade de dispor normas e disciplinar assuntos tratados em leis anteriormente publicadas, ok? E aí trouxemos aqui para você alguns exemplos dessas instruções normativas, dessas portarias e resoluções. Lembrando a você também que o universo aí é gigantesco, mas trouxemos 3 para a gente poder se entender. Como exemplo de instrução normativa, citamos aí a instrução normativa número 107, de 22 de julho de 2020, lá emitida pelo INSS. Como exemplo de portaria, trouxemos a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, portaria 11437, de 6 de maio de 2020. E como exemplo de resolução, não poderia deixar de ser, trouxemos a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, de 22 de maio de 2018. Ok? Olha só, de forma rápida, de forma simples, colocamos aí para você, te mostramos aí a posição, a participação do Simples Nacional, como o Simples Nacional está inserido na legislação, né, na hierarquia jurídica brasileira. Volto aqui um pouquinho para você, só para lhe mostrar mais uma vez, né, essa pirâmide. Grava direitinho, por favor, essa forma que está aí. Nada no nosso país pode existir sem que tenha, né, criação, sem que tenha lá instituído, nascido lá da Constituição Federal, ok? E essa pirâmide, o todo dela é que dá condição para que tenha nascido, esteja funcionando e continue funcionando no nosso país o Simples Nacional, ok? Então, foi isso. Essa foi a nossa primeira aula, ok? Para você aí tomar um pouco de conhecimento, para você vislumbrar o Simples Nacional na hierarquia jurídica brasileira. Te aguardo na próxima aula. Até lá!